jungle. Olá, tudo bem? Nós estamos num daqueles cenários que nós chamamos os cenários mais fascinantes da história da humanidade. Não só da história da humanidade, mas da história do povo de Deus. Nós nos encontramos aqui no Vale de Elá. Neste cenário, aconteceu a vitória de Davi contra o gigante Golias. O cenário onde as pessoas achavam que o impossível havia prevalecido. Mas de repente, através da vida de um jovem pastor de ovelhas, Deus muda a história, não só dele próprio, mas de toda uma nação. Neste lugar, aqui em Israel, nós testemunhamos em loco o que acontece ou o que aconteceu há milhares de anos atrás. Nesse cenário, um homem chamado Golias, o gigante, o guerreiro filisteu, se apresenta diante das tropas do exército do rei Saul. Ele está todo ele cercado pela sua própria força. Golias tem de um lado do vale o exército dos filisteus, o grande povo inimigo dos filhos de Deus, e ele vem lançar um desafio. Ele diz: olha, mandem para lutar comigo um dos vossos guerreiros e vamos fazer esse acordo. Se eu o vencer, vocês me servirão, mas se vocês ou o seu gigante me vencerem, nós os serviremos. Ninguém do lado do exército de Israel se dispõe a descer e fazer fronte ao gigante de 2,90 metros. Ele estava fortemente armado, a sua couraça de 60 quilos. A Bíblia diz que a sua caneleira pesava 7 quilos. A ponta de sua haste de lança era como do eixo de um tecelão. E ele durante 40 dias afronta Israel e afronta o Deus de Israel. Num desses dias, no final desses 40 dias, chega um jovem pastor de ovelhas. Ele vem com um recado de seu pai para os seus irmãos que eram soldados do exército. Ele vem trazer comida para eles. Ele vem trazer também um agrado para o rei. E quando aqui ele chega, ele se depara com aquilo. Imagine você neste lugar. Era um cenário de batalha. Do lado de lá, as fileiras dos filisteus tomavam um lado do vale. Já desse lado de cá, por cima dessas montanhas, se encontravam as fileiras do exército de Saul, o povo de Israel. Um alarido, medo de um lado e certeza de vitória do outro. Medo do lado do povo de Israel, porque todo mundo estava assustado com o tamanho de Golias. E Davi chega nesse lugar e faz uma pergunta: o que está acontecendo? E a conversa já havia tomado conta de todo o arraial do povo de Deus. Tem um gigante lá embaixo, o nome dele é Golias. Ele tem 2,90 metros de altura, ninguém tem coragem de enfrentá-lo. O desafio é insuperável. Mas Davi pergunta: o que se dará a quem vencer o gigante? Nesse cenário eu quero te ajudar a entender algumas situações que vão ajudá-lo a vencer as situações de impossibilidade na sua vida. A primeira delas é que os gigantes sempre existirão e sempre vão existir. Não só num cenário como esse, no Vale de Elá, mas também podem existir no cenário da sua própria casa, no seu trabalho, aí onde você vive. Os gigantes vêm e nos desafiam. Eles querem nos convencer de que são mais fortes, de que são imbatíveis, de que são insuperáveis. Mas eu aprendo aqui algo extraordinário com a atitude desse jovem pastor de ovelhas. Davi diz: o que vai ser dado de prêmio para quem vencer esse gigante? Olha que coisa interessante. Você sabia de que sempre haverá um prêmio para quem ousar enfrentar os desafios da vida? É verdade. Se você ousar enfrentar os desafios de uma faculdade, de uma luta, de uma enfermidade, de um trabalho que surge, e não se deixar abater pelo tamanho e pelo susto que ele quer impor sobre você, saiba de que haverá uma grande recompensa. A história que tomava conta do arraial e aqui nesse vale era de que quem vencesse Golias poderia casar com a filha do rei, ser isento de impostos e ganharia um grande prêmio em dinheiro. Davi disse: eu vou fazer isso. Eu vou enfrentar esse gigante. Ele vai até a tenda de Saul. Saul, a princípio, parece não acreditar muito no jovem pastor de ovelhas. Ele diz: como é que esse menino vai poder vencer um homem daquele tamanho?
É certo de que por vezes pessoas não vão acreditar no nosso potencial. Vão olhar para nós e vão dizer: é impossível você vencer esse gigante. É impossível você superar esse obstáculo. Mas Davi diz: não, eu tenho experiências com Deus. Deus já me ajudou a vencer um leão, um urso. E eu sei de que Deus é presente e real na minha vida. Como Ele me deu vitória no passado, Ele vai me ajudar a vencer esse gigante também. Eu aprendo outra lição maravilhosa aqui. Da mesma forma como Deus tem te ajudado até aqui, saiba, Ele vai continuar ajudando você a enfrentar os desafios que surgirem na sua caminhada. Saul tenta dar a armadura do próprio rei para Davi. Davi diz: olha, muito obrigado, eu até vou tentar colocá-la, mas eu não consigo me mexer direito, eu não tenho habilidade com isso. Ele era um jovem pastor de ovelhas. E de repente, ele pega apenas o seu alforje, a sua funda e o seu cajado de pastor. E eu quero que você comece a imaginar comigo. Ele começa a descer essas encostas, aonde estava o exército do povo de Deus. Ele começa a descer. E aqui embaixo estava, nesse vale, Golias, o gigante filisteu, esperando que saísse das fileiras do povo de Israel um guerreiro, um soldado, desce um pastor de ovelhas. E o interessante é que nesse vale aqui embaixo, bem aqui, nós estamos naquilo que aqui em Israel se chamam de rios secos. Eles durante um período do ano ficam como está hoje, seco. Mas por conta das chuvas que vêm descendo as montanhas, mais uma vez, trazem vida a esse rio e trazem água para ele. Davi desce e chega até este lugar, esse ribeiro. E esse pastor de ovelhas abaixa-se, pega 5 pedras lisas como essa. 5 pedras lisas. Coloca no seu alforje. Arruma a sua funda. E começa então a entrar no campo de batalha. Eu fico imaginando a reação do exército dos filisteus. A reação de Golias mostra a frustração no coração do guerreiro. Ele diz: quem que é esse menino? Porventura eu sou um cachorro para vocês virem me tocar daqui com um pedaço de pau? Mas Davi faz algo que surpreende Golias. Ele começa a correr. Imagine você nesse cenário, saindo do ribeiro, Davi correndo em direção ao gigante filisteu. Ele corre, ele começa a correr, e numa das suas mãos, ele começa a rodar a sua funda. Ele começa, Golias sem entender, ele esperava um combate de soldados, corpo a corpo, de que alguém viesse com uma espada para lutar com ele juntamente, dentro daqueles princípios que regiam a batalha entre 2 soldados. Mas Davi o surpreende, ele corre em direção ao seu desafio. E no meio do trajeto, de repente, ele solta a sua funda e a pedra voa. E a pedra acerta a fronte do Golias. Do lado de lá, os espectadores. Uns, de um lado, o povo de Deus, não muito crentes de que algo daria certo. Do outro lado, os filisteus certos de que a vitória já estava ganha. E de repente, quando a pedra acerta a fronte de Golias, o gigante começa a cambalear. E de repente, o texto sagrado que nos é narrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, diz que ele cai com o rosto em terra. E rapidamente, Davi pega a espada do próprio gigante, tira-lhe a cabeça. E eu fico imaginando a cena nesse vale. O pastor de ovelhas descendo, pegando a cabeça de Golias e levantando como um troféu da graça e do favor de Deus sobre a sua vida. De um lado, o susto em meio aos filisteus. De um outro, o espanto do seu próprio povo. O improvável acabara de acontecer. De um lado, os filisteus começam a fugir com medo. De outro, nesse despenhadeiro aqui, começam a descer, agora animados e entusiasmados pela vitória do jovem pastor de ovelhas sobre Golias. Começam a correr em direção aos filisteus. E eles começam a vencer. E Davi volta, é chamado à tenda de Saul.
trazendo consigo o seu troféu, a cabeça do gigante que tanto afrontava o povo de Deus. Ele traz. E a pergunta que Saul faz é: quem é o pai desse menino? Quem é esse rapaz? O que nós aprendemos com essa história? O Deus de Davi continua agindo de uma forma surpreendente na vida daqueles que ousam agir pela fé. Qual foi o segredo? Davi, quando se coloca de frente para Golias, ele não vai segundo a sua própria força. Ele não vai baseado naquilo que ele tem para oferecer. Diante do discurso de Golias, Davi diz: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Mas eu vou contra você, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Quando você declara que o favor de Deus está sobre a sua vida, mesmo o mais insuperável dos gigantes cairá por terra, porque a palavra afirma de uma forma clara e direta de que se Deus é por nós, quem há de ser contra nós? Eu quero desafiar você nesse cenário, aqui, em Elá, no Vale de Elá, no lugar onde um jovem pastor de ovelhas derruba um gigante. Eu quero declarar que os seus gigantes vão cair também. O seu Golias vai cair por terra hoje. Saia de trás das fileiras. Não se acovarde como os demais. Enfrente os desafios. Enfrente os gigantes. Vá na força, vá na fé. Deus vai te surpreender assim como surpreendeu o Davi e todo o seu exército neste lugar. E do anonimato, um jovem pastor de ovelhas sai para se transformar no maior guerreiro que essa nação já teve. Ao caminhar por todos os lugares dessa terra sagrada, aqui em Israel, vemos a devoção que existe sobre a figura de Davi. Um menino que veio, testemunhou o desafio e não se acovardou. Qual tem sido a sua reação diante dos desafios? Você tem agido como todos os outros? Esse vale estava cheio de soldados que poderiam ter a sua história transformada, mas não ousaram enfrentar o gigante no poder da fé em nome de Deus. O único que assim o fez, saiu daqui aclamado, e por todas as ruas das cidades de Israel se dizia: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Deus vai usar a adversidade para te promover. Deus vai usar o gigante para criar um novo capítulo na sua história e fazê-lo vencer no poder de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que este cenário e essa história sirva de inspiração para você hoje, para vencer os desafios que a vida lhe impõe. Que Deus te abençoe, pela graça de Deus, em nome do Senhor Jesus.